Queria que você abrisse comigo em João 5, do 2 ao 4. Melhor, vamos ler até o 7. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em tempo certo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada. Pois, enquanto vou, desce outro antes de mim. Então disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Nós vemos essa passagem sempre nesse poço de Betesda, vendo, até a gente fica meio confuso, né? Porque a gente fala assim, puxa vida, que coisa meio estranha, parece uma coisa meio mística, né? Quem já pensou isso alguma vez? Parece meio místico isso, né? Um lugar que desce um anjo. E, na verdade, tinha isso, era um costume, e eu não vou entrar no aspecto teológico disso, mas eu queria que você guardasse, para eu chegar onde eu quero hoje nessa palavra, guardasse essa imagem. A palavra de Deus, Jesus usou muito a questão da água para exemplificar algumas coisas na nossa vida, manifestações do Espírito Santo através de nós e em nós, não é verdade? E eu vou ler 3 situações, uma que fala, essa que nós falamos do poço, do rio e de uma fonte a fluir. Agora imagina o poço, irmão. Você consegue imaginar? Você é bom de imaginação? Que nem eu sou, né? Na hora eu já faço a minha imagem aqui na minha cabeça. Então você imagina aquele poço. Quem esteve em Jerusalém já viu esse poço de Betesda, né? E aquela água ali. Agora imagina a situação. A água está ali. Aquela água, ela, em algum momento ela vai ter poder para curar. E aquele monte de enfermos ao redor, olhando para a água para ver, será que ela se mexe? Será que é agora? Será que não é? Guarda essa imagem. Vamos no capítulo 4. Agora, 7. Capítulo 4, versículo 7. Vamos ver o poço. Do 7 ao 10, a gente vai ler. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Vamos parar um pouquinho aqui. Vamos no 13 e 14. Diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, hoje eu quero falar sobre você é poço, é rio ou é fonte? Vamos falar do poço primeiro? O poço é água parada. O poço, ele representa, a gente pode ver ele representado como ali tem uma água que eventualmente ela é boa para curar. Mas ela é uma água parada. Ela vai se movimentar, ela vai ter um movimento de cura uma vez cada 100 anos. Muitos cristãos, eles estão virando poço. O que faz a gente virar poço?
Primeira coisa é quando nós engessamos o poder de Deus. São as crianças lá em cima, não é nenhum anjo andando, nada disso. É só as crianças fazendo barulho lá em cima. Quem está mais na frente ouviu aqui, né? São os anjos falando algo aqui. Não, não é anjo, não. São anjos, né? Os pais que o digam. Quando estão dormindo. O poço representa aquelas pessoas que engessam o poder de Deus. Ai, Deus só pode agir dessa forma. Ai, olha, só a hora que o anjo mexer na água é que Deus vai agir. Não, olha, eu não estou preparado para orar por você agora, porque eu não tirei 3 dias de jejum, mais 4 dias de consagração, mas não sei quanto dia eu não rezei tanto. Você entende? Muitos cristãos, eles estão andando, eles contêm a água de Deus, mas eles represaram a água de Deus. Aí as pessoas necessitadas, as pessoas que têm enfermidades, que estão doentes, às vezes estão à sua volta, esperando o momento em que você, tocado pelo Espírito Santo, vai pegar dessa água parada e vai usar do poder que essa água tem. Quem está me entendendo diz amém. Nós ficamos que nem poço, aquela água parada. Nós temos a água, nós temos o poder de Deus, nós temos a revelação de Deus, mas aquela água, ela não transforma. Aquela água não faz aquilo que é para ela fazer. Ela ficou engessada. Ela ficou colocando um monte de formas de agir naquilo que Deus tem. A água do poço é uma água velha, que não é renovada. Você já viu poço? Poço, e quando eu falo poço, esse poço de Betesda, queridos, não é aquele poço de nascente de água. É um poço mesmo construído, é um tanque, exatamente. Então, eu estou falando dessa água, não estou falando daquela que ainda tem aquele poço que é um fluir, não. É aquela água que se foi colocada ali, e ali está. Agora eu fico imaginando naquela época, né, gente, que eu não sei como eles limpavam essas águas, mas devia ser, porque a água parada, ela fede. Água parada dá dengue. Nos nossos tempos agora a gente já pensa, né, no ovinho da dengue, na água parada. A água parada, ela não produz vida, ela produz morte. Então Deus pega, te salva, te restaura, manifesta o poder dele através da sua vida, mas de repente você vai deixando essa manifestação de Deus. Deixa eu tentar explicar. Uma experiência que você teve com Deus não renovada, ela se torna um tanque. Porque tem gente que quer viver da experiência de 30 anos atrás. Eu vou contar uma coisa para você. A experiência de ontem com Deus não serve para hoje. Todo dia a gente tem que ter o pão novo. Todo dia a gente que tem que ter essa água que é viva, que flui de nós. Não é uma água parada. Quando nós somos poços, somos aquelas pessoas que ela contém o poder de Deus, mas aquele poder de Deus, ele não é renovado. E ao não ser renovado, ele não se mexe. E ele não traz o reino de Deus. Eu queria que você se imaginasse agora como um poço. E as pessoas necessitadas ao redor de você, esperando uma palavra que saia da tua boca, de poder de Deus para transformar aquela vida. E às vezes o medo não permite. A insegurança não permite que você fale. A vergonha de pregar o evangelho não permite. O achar que você não tem o poder. Irmão, deixa eu te contar uma novidade. Você não tem poder mesmo, tá? O poder é de Deus, não é seu. Você sem Deus é nadinha mesmo de nada, que nem eu. A gente não tem. O que nós temos é
contendo as águas do rio de Deus, que elas precisam ser liberadas. Sabe pessoas que às vezes engessam o poder de Deus? Ah, não, para orar por você, você tem que só ir na igreja, e depois de tantos dias que você estiver lá na igreja, depois de você passar pela não sei o quê, mas não sei, a gente coloca um monte de regra para o mover de Deus. Gente, Jesus tinha regra. E sabe o que eu acho legal de Jesus? Ai, como eu amo ver a vida de Jesus, gente. Eu acho impossível alguém não gostar de ler os evangelhos, gente, é muito legal. É que Jesus fazia questão de curar de formas diferentes, porque ele não era poço, ele não engessava. Ai, Jesus curou cuspindo de um barro e passando barro no olho. Ai, eu tenho que cuspir no barro. Por favor, não faça isso comigo. Morro de nojo de baba. Ai, é desse jeito. Não, foi uma vez que Jesus fez isso. A outra vez ele declara a cura. E a pessoa fala, você está enxergando? Mais ou menos. Ah, não, continua, orou de novo e ele foi curado. Sabe, tanto Jesus como os apóstolos, todo o livro de Atos, os outros livros que vão relatando os milagres de Deus, cada hora era de um jeito. Porque o fluir de Deus, ele tem que ter liberdade para agir. Ele só precisa de um canal para fluir. Só isso. Depois a gente vê o poço mesmo, né? Que era o poço, que é o que fluía. Que tem o tanque, o poço e depois o rio. Esse poço que ele vai para a mulher samaritana e pede água. Então vamos entender o poço como uma água que ela realmente é renovada. Porque quem conhece poço, lá na chácara a gente tem poço. E o poço depende de poder funcionar de quando chove mais, porque se não chove a terra fica seca, então não mina a água. Então a gente precisa. Então o poço, ele tem uma renovação de água, ele é uma água renovada, porém continua, mesmo sendo uma água renovada, ainda é uma água represada. Eu comparo o poço com aquelas pessoas que elas recebem, mas elas não recebem direto da fonte de Deus. É uma água a conta-gota. Sabe aquela pessoa que precisa... Eu preciso ouvir uma palavra da internet. Ai, hoje não tem culto, então eu preciso pegar uma palavra. Antigamente isso era mais comum. Hoje com a internet, a caixinha de promessa mudou, né, para a internet agora. Agora a caixinha de promessa é a internet. Tenho visto algumas mensagens. Aliás, gente, só um adendo aqui, né? Vamos avisar para esse povo que fica gravando mensagem, dirigindo o carro, que ele está dando mau testemunho. Porque Deus me falou, cara, é contra a lei. Você está pondo em risco a sua vida de outros. E você ouvindo lá o cara dirigindo e pregando. Ah, dá licença, irmãos. Às vezes você depende sempre da palavra de outro, e sim, a igreja, é o momento da palavra, é o momento de renovar, mas Deus quer que você busque na fonte, Ele quer ser sua fonte, você não tem que ter uma fonte extra sempre, e muitas fontes extra acabam sendo fontes contaminadas, que confundem mais do que ajudam. Aquele que é o poço, ele até tem uma renovação da água, mas ela não flui, tem que ser tirada. Irmão, você pode orar por mim? Irmão, tem água hoje aí? Ai, hoje não tem água porque eu já estou cansado. Hoje eu não vou falar com ninguém, hoje eu não quero ninguém me enchendo, hoje eu não quero pregar, hoje eu não quero orar. É poço. Não flui naturalmente, você entende? Dá para entender isso? É quando a água tem que ser puxada, vamos arrancar o que essa pessoa tem para dar. Jesus, Ele nos chama para derramar a sua água, para fazer de nós fontes de água viva que jorram para a eternidade.
Ele não quer represada a água. Ele quer essa água jorrando. Sabe que uma água que jorra, gente? Você já viu um cano furado? Vai que enche tudo rápido, né? Quando... Eu já vi isso em filme, né? Quando eles estão... tem coisa lá que eles estão procurando água... E às vezes acham um lugar que tem tanta água, que a água começa a brotar assim. Agora tem muito que a gente vê em coisa de petróleo, né? Que eles têm aquele aparelho que faz... Sabe, a nossa água tem que ser assim. De forma que eu, como fonte de águas vivas, eu estou andando, essa água está jorrando. Está jorrando, eu falando, eu não falando, eu vivendo, a minha presença, simplesmente a minha presença tem que ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa fonte, queridos, não é uma fonte para a gente, não é tanque, não é poço, não é algo que é para a gente guardar, é algo que é para transformar, que é para alcançar outros. Essa fonte que Deus tem para nós, queridos. Não é para ficar sendo observada como uma coisa linda. Ai, que lindo. O irmão Eduardo, ele sabe tanta palavra. Olha, que poço lindo. Você quer ser chamado de poço? De tanque? De jeito nenhum. Mas olha só, a vida dele reflete Jesus. Não é só o conhecimento, mas a vida dele reflete Jesus. Ele jorra Jesus, ele jorra Jesus num sorriso, ele jorra Jesus num abraço, ele jorra Jesus numa palavra gentil, ele jorra Jesus quando ele vê alguém necessitado, enfermo, algemado e declara a cura. Ele jorra essa água viva, ele jorra essa água viva. Isso significa que por onde ele passa, traz vida. Jesus fala isso em João 7, 37 e 38, aí a gente está pertinho, aí vamos lá. Quando Jesus está falando do Espírito Santo, ele fala exatamente isso, ele fala, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito Santo, que haviam de receber os que crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Ali ele começa a falar exatamente desse rio de água viva que sai de nós. Irmãos, nós temos que parar de engessar o mover de Deus. Parar de engessar que Deus tem que agir desse jeito, tem que agir daí. Parar de tanta teologia vã e viver o Evangelho. Viver Jesus. Viver essa água que brota em nós. Em Isaías 43, ele fala do rio de Deus de uma forma tremenda. Ele vai contando sobre esse rio. Deixa eu ver aqui. Não é nesse. Não, no Isaías 43, no versículo 20 e 21, diz dos rios nos ermos, diz 20, os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Queridos, aqui está falando esse rio que Deus daria para nós, sobre o povo, mas quando Jesus fala, você que beber de mim, você vai fluir desse rio, aqui também fala disso, esse povo eu colocarei, aquele povo que era seco, aqueles que não tinham nada, aqueles que não tinham poder, aqueles que não tinham a minha palavra, aqueles que eram desprezados da sociedade, aqueles que as pessoas olhavam e falavam assim, você tem poder? Euzinha. Porque não é meu. Quantos de nós nos sentimos como desertos? Quantos de nós nos sentimos indignos desse rio?
E pessoas que nos rodeiam, que talvez tenham conhecido a nossa vida, alguma coisa, que nós tenhamos sido a pessoa chata, a pessoa amarga, a pessoa que fez coisas erradas, e as pessoas olham para nós e pensam que nós somos ainda um deserto. E Deus fala que nesse deserto, nessa pessoa que era improvável, nessa pessoa que parece tão pequena, nessa pessoa que parece tão insignificante, é nesse deserto que Ele vai colocar um rio para fluir. É naquele que todos dizem não. É naquilo daquelas pessoas que talvez tenham sido vistas como aqueles que as pessoas falam assim, esse não tem mais jeito. Deus fala, vem e beba. Porque à medida que você beber de mim, eu derramo sobre você uma fonte para jorrar da vida eterna. Aonde havia desertos vai ter rio. E é um rio que traz vida. É um rio que transforma. Oh, aleluia. É Isaías, Ezequiel 47, que fala do rio de Deus. Que onde o rio de Deus passa, aquele rio que flui do trono, o rio de Deus que flui do trono, aonde esse rio passa, ele traz vida. Aonde esse rio passa, ele traz vida. E o que Deus está falando hoje, queridos, é que Ele tem te chamado para derramar das águas dele sobre você, mas mais do que isso, para que você flua as águas dele. Para que você não represe o rio de Deus. Coisas que represam o rio de Deus. Sentimentos de inferioridade. Represam o rio de Deus. Religiosidade, que é o que? Engessar o mover de Deus. Ah, não, isso não pode ser Deus. Deus não pode agir assim. Gente, ao longo da minha caminhada com Deus, que são muitos anos, tenho aqui companheiros de muitos anos, pastor Adelmo, pastor Nivaldo. A gente já viu Deus agir de cada forma, né, gente? Vocês lembram? É dente de ouro, é gente caindo, dando risada. É gente parecendo que está embriagado, mas está embriagado pelo Espírito. É gente sendo curada. É gente sendo batizada com o Espírito Santo antes de receber Jesus. Eu vi criança de 5 anos de idade profetizando. E nessas profecias de que são aqueles que produzem, não. Era no meio de um culto, de repente uma criança de 5 anos pediu para falar, era um culto de oração que tinha lá na igreja que eu me converti, em Votorantim. A mãe dele mostrou para o pai do Marco, que era o pastor na época, e ele viu que era de Deus, e uma criança de 5 anos, no meio de um culto de oração, começou a profetizar. Por que a gente engessa o poder de Deus? Por que tem que ser do jeito que a gente já acostumou, que a gente já sabe? Deixa o Espírito de Deus agir do jeito dele. E para de não crer, de querer olhar assim, isso é Deus. Aquele negócio de tocar o chofar, isso não é assim. Não, teologicamente falando, Deus não está preso na nossa pequena maneira de pensar. E Ele quer usar você, para derramar esse poder dEle, do jeito dEle. E fazer você com que os cegos, os coxos, os paralíticos não fiquem parados olhando você. Mas aonde tiver cego, coxo e paralítico, a tua água esteja fluindo, saindo, trazendo liberdade aos cativos, trazendo a verdade, trazendo visão aos cegos, trazendo audição aos surdos. Flui rio de Deus, trazendo paz no lugar onde há contenda, trazendo a sua presença, trazer
paz, a sua presença não trazer acusação, não trazer discussão, mas quando você chega, as pessoas falam assim, que gostoso você chegou. Porque quando você chega, tem paz no lugar que você chega. Que gostoso você está aqui, porque o teu rio flui. O teu rio flui, o teu rio flui, o teu rio traz esperança, o teu rio traz salvação, o teu rio traz a graça de Deus, o teu rio traz a presença de Deus aonde não existe. Oh, gente, essa é a igreja, esse é o povo que o Senhor chamou. Porque não importa, a gente está aqui se reunindo e se enchendo dessa palavra, mas quando a gente sai, a gente tem que sair como fontes de água viva, e aonde a gente estiver, o Senhor vai estar trabalhando e derramando da água dele sobre as pessoas ao nosso redor. Queria que o pessoal do louvor viesse aqui. E eu queria agora orar para você que quer falar não. Não vou mais ser um tanque. Um tanque de água parada. Um tanque que as pessoas ficam olhando o que eu tenho, mas eu não ofereço o que eu tenho. Que só de vez em quando acontece alguma coisa. Não, eu não quero mais ser só um poço. Aquele que flui a conta-gotas o poder de Deus. Mas eu quero beber do Senhor. Eu quero beber dessa água e eu quero que esse rio flua para a vida eterna. Você que quer isso, fica de pé agora no teu lugar e começa a clamar ao Senhor. Começa a falar para Deus agora, Senhor, me faz esse rio. Oh, Senhor, opera e faz esse rio de mim. Que aonde eu passar, ó Deus, aonde eu passar, Senhor, haja cura. Senhor, aonde eu passar, aonde eu estiver, eu leve a tua presença. Senhor, que eu flua a salvação, que eu flua a libertação, que eu flua a tua presença, ó Deus. Sem moldes, colocado por homens, ó Pai, mas simplesmente a tua presença fluindo. E que não seja eu, Senhor, que não seja o engrandecer do meu nome, mas que todos possam ver que é o Senhor que num lugar deserto como eu, colocou um rio de água viva. Oh Pai, em nome de Jesus, faz-nos esse rio, Senhor. Transforma desertos em rios de água viva. Transforma desertos em rios de água viva hoje, Senhor, neste lugar. Oh, Neria Chamaies. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Vai clamando.